Oi, amados do Pai, chegamos para mais um dia de leitura bíblica juntos. Hoje vamos ler o capítulo 31 de Gênesis. Senhor, obrigada, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Obrigada por descortinar a sua palavra, por abrir para que nós possamos entender, refletir, fazer o vínculo com nossas vidas, tirar lições importantíssimas, conhecer os patriarcas, conhecer o legado deles e ver que o Senhor foi com eles o tempo todo, assim como o Senhor também é conosco. Muito obrigada, Pai, por todas as lições, por tudo que temos aprendido. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então? Simbora! Bom, ora, depois que Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: levou Jacó tudo que era de nosso pai, e enriquecido de seus bens se tornou poderoso. Observou também que Labão não lhe mostrava mais o mesmo rosto. Além disso, o Senhor disse-lhe: volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Mandou, pois, vir Raquel e Lia ao campo, onde ele apacentava os rebanhos, e disse-lhes: vejo que vosso pai não me mostra o mesmo rosto, que a princípio, porém, o Deus do meu pai tem estado comigo. Vós mesmos sabeis como eu tenho servido vosso pai com todas as minhas forças. Mas vosso pai enganou-me e mudou 10 vezes. 10 vezes. Preste atenção, gente. Meu Deus do céu. A minha recompensa, que era o salário que eles tinham combinado nos 6 últimos anos, lembra? Nem por isso permitiu Deus que eu fizesse algum dano. Se ele uma vez dizia: os cordeiros manchados serão a tua recompensa, todas as ovelhas davam à luz cordeiros manchados. Quando, pelo contrário, dizia: receberás por recompensa todos os cordeiros brancos, todas as ovelhas davam à luz cordeiros brancos. Deus tirou a fazenda de vosso pai e a deu a mim, porque, chegando o tempo em que as ovelhas haviam de conceber, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as fêmeas eram listrados e manchados e de diversas cores. E o anjo de Deus disse-me em sonhos: Jacó. Eu respondi: aqui estou, Rimene. Ele disse: levanta os olhos e vê que todos os machos que cobrem as fêmeas são listrados, manchados e de diversas cores. Porque eu vi tudo o que te fez Labão. Eu sou o Deus de Betel. Lembra que nós vimos nos vídeos passados que Jacó estava num local que se chamava Luz, e que aí ele deu o nome de Bet-El, né? Casa de Deus, e ele viu aquela escada subindo e descendo os anjos, e Deus estava no topo da escada e ele na terra, né? Então Deus aqui se revela a ele. Deus é Deus de promessa, né, gente? Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Vamos lá para não me perder aqui. Ai, meu Deus. Eu sou o Deus de Betel, onde tu ungiste a pedra e me fizeste um voto. Agora, pois, levanta-te, sai desta terra, voltando para a terra onde nasceste. Raquel e Lia responderam: porventura resta-nos alguma coisa dos bens e da herança da casa de nosso pai? Olha a que ponto elas chegaram, as duas. Não nos tratou ele como estranhas e vendeu e comeu o que nos era devido? Presta atenção nisso. Mas Deus tomou as riquezas de nosso pai e as entregou a nós e aos nossos filhos. Faze, pois, tudo o que Deus te mandou. Levantou-se, pois, Jacó, e fazendo montar sobre camelos os seus filhos e as suas mulheres, partiu, levando toda a sua fazenda e rebanhos e tudo o que tinha adquirido na Mesopotâmia, e encaminhou-se para Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Naquele tempo, tendo ido Labão fazer a tosquilha das ovelhas, Raquel furtou os ídolos de seu pai. Jacó não quis participar a seu sogro a sua fugida,
tendo, pois, partido com tudo que lhe pertencia. E, enquanto passava já o rio, caminhava para a banda do monte Galaade. Foi Labão avisado ao terceiro dia de que Jacó ia fugido. Então, ele, tendo tomado consigo seus irmãos, foi em seu alcance durante 7 dias e apanhou no monte Galaade. Viu em sonhos a Deus que lhe dizia: guarda-te de dizer contra Jacó alguma palavra áspera. Jacó já tinha assentado a sua tenda no monte. Labão, tendo-o alcançado com seus irmãos, pôs a sua tenda no mesmo monte de Galaade. E disse a Jacó: por que procedestes assim, levando-me furtivamente minhas filhas como prisioneiras de guerra? Por que razão quisestes fugir sem que eu soubesse, nem quisesse avisar-me, para que eu te acompanhasse com alegria e com cânticos, ao som de tímparos e de cítaras? Não me deixastes beijar meus filhos e minhas filhas, procedestes como um nécio. Agora certamente estava na minha mão fazer-te mal, porém o Deus de vosso pai disse-me ontem: guarda-te de falar com aspereza contra Jacó, que desejasses voltar para os teus e te estimulasse o desejo da casa de teu pai, muito embora porque me furtastes os meus deuses. Jacó respondeu: parti sem que tu soubesses, porque tive medo de que me tirasses à força as tuas filhas. Porém, quanto ao furto de que me arguis, qualquer que seja aquele em cujo poder achares os teus deuses, preste atenção no que ele vai dizer, seja morto em presença de nossos irmãos. Olha a profecia e as consequências. Busca e leva tudo o que achares teu junto de mim. Dizendo isto, ignorava que Raquel tivesse furtado os ídolos. Labão, pois, tendo entrado na tenda de Jacó, de Lia e das 2 escravas, nada encontrou. Mas tendo entrado na tenda de Raquel, ela muito à pressa escondeu os ídolos debaixo da sela dos camelos, de um camelo, e sentou-se em cima. Revistando ele toda a tenda sem achar nada, disse ela: não se agache, o meu senhor, só eu não posso me levantar na tua presença, porque presentemente me acho com a indisposição que costuma vir às mulheres. Ela estava menstruada naquele momento, dizendo ela, né? Desse modo, foi iludida a ansiedade com que ele procurava. Então Jacó, todo alterado, disse com enfado a Labão: por que culpa minha, ou por que pecado me correstes atrás de mim com tanto calor e revistastes todos os meus móveis? Que achastes tu aqui de todas as coisas da tua casa? Põe-nas aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, e sejam eles juízes entre mim e entre ti. Por isso que eu estive 20 anos contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras não foram estéreis, e eu não comi os carneiros do teu rebanho, nem te mostrei presa feita pelas feras. Eu pagava todo o dano. Tudo que era roubado de mim, o exigias. Eu era de dia e de noite, queimado do calor ou do gelo, e o sono fugia dos meus olhos. Deste modo, servi a tua casa 20 anos, 14 pelas tuas filhas e 6 pelos teus rebanhos. Tu mudastes também 10 vezes a minha recompensa. Se o Deus do meu pai, Abraão, o Deus de Isaque, teme, não me tivesse assistido, talvez me tivesses despedido nu. Mas Deus olhou a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e te ameaçou ontem. Labão respondeu-lhe: as minhas filhas, os filhos, os teus rebanhos e tudo que vês, tudo é meu. Que posso eu contra meus filhos e meus netos? Vem, pois, façamos uma aliança, que sirva de testemunho
entre mim e ti. Jacó então tomou uma pedra e a levantou por padrão, e disse aos seus irmãos: trazei pedras. E tendo juntado muitas, fizeram um cabeço e comeram sobre ele. Labão chamou o cabeço da testemunha e Jacó cabeço do testemunho, cada um segundo a propriedade da sua língua. Labão disse: este cabeço será hoje testemunha entre mim e ti, e por isso este cabeço se chamou Galaade, isto é, o cabeço da testemunha. O Senhor nos veja e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se tu maltratares minhas filhas e se tomares outras mulheres, além delas, ninguém é testemunha das nossas palavras, senão Deus, que está prestes e vê tudo. Disse mais a Jacó: eis que o cabeço e a pedra que eu levantei entre mim e ti será testemunha. Este cabeço, esta pedra, deem testemunho. Se eu ou você passar indo para ti, ou tu o passares com intento de me fazeres mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, seja juiz entre nós. Jurou, pois, Jacó por aquele que tinha temido por seu pai Isaque. E imoladas as vítimas sobre o monte, convidou seus irmãos para comer pão. Tendo comido, ficaram ali e passaram a noite. Labão, porém, levantou-se antes do amanhecer, beijou os filhos e as suas filhas, abençoou-os e voltou para casa. Nossa, a linguagem dessa Bíblia é assim, bem pesada, né? Mas o que nós lemos aqui, a gente vê que algumas pessoas que estão assim no nosso caminho sentem inveja no nosso caminho e tentam nos paralisar. Muitas, às vezes, tentam até falar mal de nós. E foi isso que Jacó viu acontecer. Ele sentiu que o rosto do genro dele não era mais o mesmo. Mas a gente deve seguir em frente. E o Senhor, algumas vezes, nos convida a voltar para o lugar do qual partimos. E foi isso que aconteceu com Jacó, né? Será que nós temos uma visão espiritual, um coração sensível ao que Deus está nos direcionando, ou nós fazemos o que devemos fazer? O Senhor, gente, Ele não esquece a aliança que Ele faz aos seus, porque Ele é Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Essa música vem sempre à minha mente quando eu falo de aliança. Outra coisa que me chama bastante atenção também nesse texto, você lembra que no vídeo anterior a gente viu uma família completamente em conflito, desestruturada, com uma irmã com ciúmes da outra, tentando fazer de Jacó uma moeda de troca, né? Agora, nós vimos que elas se uniram no mesmo propósito, porque finalmente Deus foi colocado no lugar que ele nunca deveria ter saído, no meio deles, no meio daquela família. E com essa transformação que aconteceu, Jacó, que foi enganado, que foi injustiçado, que foi também moeda de troca entre suas mulheres, passou a liderar sobre a sua família. Por quê? Porque houve, assim, na verdade, concordância entre todos eles. E aí eles partiram. Só que para iniciar uma nova fase em nossas vidas, nós precisamos finalizar a anterior para a gente seguir em frente, tranquilos. E aí a gente viu que quando Labão descobriu que a família toda tinha fugido, foi atrás deles, né? E quando eles se encontram, Jacó simplesmente abriu o verbo, né? E disse tudo aquilo que durante 2 décadas estava entalado na garganta dele. Gente, 20 anos é uma vida para engolir tanto sapo. E aí a gente deve pensar, o que nós faríamos no lugar dele? É um momento para a gente fazer uma reflexão, né? Por outro lado,
Labão não deu o braço a torcer, ele não reconheceu absolutamente nada. Mas, porém, entretanto, contudo, como Deus havia falado com ele em sonho, que ele não deveria fazer nada com Jacó, aí ele decidiu fazer um acordo. E Jacó aceitou. Mas ele ainda exigiu que Jacó não tivesse outras mulheres, apesar de ter dado 2 num período de 7 dias para ele. E as suas mulheres também deram mais 2, uma serva de cada, para Jacó. E ele pediu que cuidasse das filhas deles, né? E Jacó faz o sacrifício em nome do temor do Isaac, né? Ou seja, em nome do Deus de Isaac, que ainda não era realmente assim o Deus dele, mesmo tendo se revelado a ele, né? E nesse capítulo o que a gente pode observar é que, apesar de todos os erros de Jacó, Deus não o abandona, mas está com ele, se mostra para ele, diz que é o Deus de Betel. E isso acontece com a gente também, a gente só precisa entender isso, perceber isso é super importante. E tem um momento que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, mostrando novamente esse livro. A pastora Elisângela, ela toca num assunto que foi falado aqui, porque ele estava procurando os ídolos da casa. E a gente fica pensando, nossa, os ídolos da casa? Que heresia, será que eles eram todos, tinham vários deuses? Né? Só que a pastora Elisângela Nascimento, ela coloca aqui nessa parte o seguinte: a professora mestre e doutora em arqueologia bíblica Christy Goulart Chadwick, explica que os ídolos ancestrais que Raquel roubou da casa de seu pai eram, na verdade, ídolos da família, que representavam a linha ascendente dos patriarcas e outras importantes, pois eram um símbolo do que aquela família representava e estava passando o legado de geração em geração, para dar aos filhos e netos continuidade daquela linhagem. Naquela época, os ídolos também representavam a herança da família. A doutora Christie defende a ideia de que, ao roubar esses ídolos, Raquel simbolicamente demonstrou o quanto ela estava triste por seu pai ter roubado seu marido Jacó por diversas vezes e por saber que eram peças preciosas para o pai. Ela resolveu roubá-las para dar uma lição nele. Também, segundo afirma o arqueólogo e teólogo Dr. Rodrigo Silva, esses ídolos simbolizavam o direito de sucessão de propriedade de uma família e não necessariamente um artigo da idolatria espiritual. Raquel, então, poderia querer garantir com aquela atitude que sua geração estaria segura e receberia os direitos de herança do pai. Labão foi atrás deles porque sentiu a falta dos ídolos. Quando alcançou Jacó com sua família, o acusou de roubo. É legal a gente ter mais informações, isso vai ampliar a nossa visão. Todos esses acréscimos que nós vamos lendo e obtendo mais conhecimento nos leva a outro nível de conhecimento. É isso aí. Obrigada, pastora Elisângela, por acrescentar, por colocar novas informações na nossa história, no nosso capítulo de hoje. Essa aqui é a pastora Elisângela, no capítulo do livro Através dos Nossos Olhos, que a gente está lendo e acompanhando também o legado dessas mulheres incríveis que foram as matriarcas, com um legado que faz muita história e tem muita relação com nossas vidas. É isso aí, queridos. Amanhã tem mais, amanhã nós vamos entrar no capítulo 32, hoje terminamos o capítulo 31. Um beijo no seu coração, se você curtiu, deixa aí o seu like e compartilha com alguém que você ama. É muito bom estar com vocês aqui e ler a Bíblia juntamente com vocês. Tchau, fui!